My name is Jailson de Souza Silva. Eu sou da favela da Maré e sou também de Tijuana. Acabei de descobrir que também sou de Tijuana. Porque as condições de Tijuana são muito parecidas com o do Brasil, com o da Maré. Como foi colocado aqui, há uma percepção tradicional sobre o que é a favela. Todos vocês já ouviram falar de uma favela e pensam numa favela a partir de determinada forma. Tradicionalmente, a favela não cria pessoas como eu. Eu sou um favelado, nasci e cresci na favela, morei muitos anos na minha favela, vivo a vida na favela, tenho 25 anos na favela da Maré. E sou também um professor da universidade, sou também um doutor, sou também um mestre. Então, objetivamente, José Luiz também é um favelado, Marcos Falcini também é da periferia. Então, não todos nós somos favelados. Mas, tradicionalmente, a favela sempre é apresentada a partir da ideia da carência, da precariedade. A favela tem muitos anos, tem mais de um século, no Rio de Janeiro. Ela foi uma resposta à falta de investimento do Estado, que não investia em habitação, como falou mais cedo o Inácio Cano, que não investia em políticas sociais para os moradores que cada vez mais ocupavam a cidade. A favela foi uma resposta cidadã dos pobres ao seu desejo de ter direito à cidade. E elas foram construídas e cresceram muito no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, a partir da década de 60. Então, o Rio de Janeiro tem, como o Inácio Cano apresentou, tem 1.500.000 pessoas vivendo em favelas. Elas têm problemas de precariedade, de serviços e equipamentos, como nós sabemos. Nós sabemos que elas têm muitas dificuldades em termos de educação, de saúde, de principalmente o que eu vou falar de segurança pública. Mas a favela é formada principalmente por negros, mestiços como eu, e de oriundos da parte mais pobre do Brasil, que é o Nordeste. Então, nós somos nordestinos, somos negros. Trabalhamos principalmente... Ai, desculpe, sorry. Ai, é péssimo com isso. Deixa eu voltar aqui. Em geral, nós trabalhamos em empregos manuais. Meu pai era um soldado militar, minha mãe uma dona de casa. Nós estudamos na escola pública, e a escola pública, em geral, é muito desvalorizada no Brasil. Nós temos poucos salários baixos, e nossas famílias também são lideradas muitas vezes por mulheres. E muitos de nós morremos a cada ano. Somos assassinados a cada ano. Eu já saí da estatística, porque eu já tenho mais de 30 anos, há muito tempo. Mas, certamente, nossos jovens, negros e pobres são assassinados sistematicamente. Mas nós não somos apenas isso. Nós não somos apenas carência. Nós somos também potência. E isso, tradicionalmente, não se entende. A favela, antes de tudo, tem um alto grau de inventividade, de criatividade. Na favela tem um alto grau de organização coletiva para garantir direitos fundamentais. Na favela tem uma imensa atividade cultural e artística. Na favela tem imensa capacidade de produzir soluções para a cidade. E isso tem um alto grau de criatividade e de resistência, principalmente para resistir, muitas vezes, ao desejo do Estado autoritário de retirá-lo de onde estão. Então, a favela, se não for reconhecida a partir desse lugar da potência, a gente vai continuar cometendo uma grande violência simbólica em relação a ela. Aqui se falou de vários problemas que provocam a violência. Se colocou as questões econômicas, questões sociais, mas as questões simbólicas são as mais importantes nesse ponto de vista aqui. O Brasil tem crescido desde 2002 de forma extraordinária. Nós estamos cada vez mais fortes economicamente. Mas, mesmo assim, continuam sendo assassinadas 50.000 pessoas todos os anos no país. E por que essas mortes continuam acontecendo? Porque elas são mortes de jovens, negros, pobres, que moram nas favelas e periferias. Não é um problema simplesmente de ação do Estado localizada. É um problema que a sociedade brasileira aceita essa violência. Então, a violência não pode ser pensada apenas como ação do Estado, é também uma ação da sociedade. A violência é naturalizada na sociedade brasileira.
A violência é entendida como natural porque atinge principalmente os mais pobres. No caso do Rio de Janeiro, o maior problema que nós temos é a violência. E a violência é expressa principalmente pela ação da polícia. Como já foi colocado aqui, apenas a polícia do Rio de Janeiro matava até 2008 5 vezes mais que toda a polícia dos Estados Unidos. Apenas um batalhão da polícia militar, o 9º Batalhão, matava mais que toda a polícia dos Estados Unidos. Isso não é efetivamente causado por questões econômicas. Nós estamos falando do 2º estado mais rico do Brasil, da 2ª cidade mais rica do Brasil. Essa violência é provocada principalmente pela imensa desigualdade que nós temos na nossa cidade. É provocado porque nós temos um Estado brasileiro que tem um papel profundamente ausente do ponto de vista de garantir a segurança para os moradores. E nós estamos falando de segurança pública. E, principalmente, que confunde combate à criminalidade com segurança pública. Então, o Estado brasileiro, especialmente o Estado do Rio de Janeiro, tem como prioridade o combate a um crime específico, que é o tráfico de droga nas favelas. E a violência é o principal instrumento de ação. Então, nós não podemos falar em segurança pública e confundir, efetivamente, combate à criminalidade no Brasil. Porque o que nós queremos é segurança pública. Segurança pública é direito à vida, é direito de ir e vir, é direito à defesa do patrimônio. Certamente, isso é muito mais importante do que a criminalização das drogas. Hoje, o Brasil, nos últimos 7 anos, dobrou a sua população carcerária. E quem está sendo preso? 70% quase são jovens, negros das periferias e favelas. Isso não é aceitável. Não tem sentido entender que pode-se priorizar a segurança pública tendo combate ao tráfico de drogas e aos jovens traficantes como prioridades. É impossível discutir violência sem tocar nesse ponto. E a violência é desigual no Rio de Janeiro. Vocês não precisam ter medo de ir no Rio de Janeiro. Se vocês forem numa partes mais ricas do Rio de Janeiro, a chance de morrer no Leblon é a mesma que é de morrer no Japão. A região onde eu moro é 90 vezes mais fácil ser assassinado do que no Leblon. Então, efetivamente, a distância entre as partes ricas e pobres no Rio de Janeiro em relação à violência é absurda. E, principalmente, se você for negro, eu sou um negro mestiço, existem os pretos e os negros mestiços, a chance de nós sermos assassinados é 3 vezes mais do que um branco. Principalmente, se você for jovem, a chance de ser assassinado é 7 vezes maior do que um homem branco, ou do que 12 vezes maior que a mulher branca, e assim sucessivamente. Então, isso chama-se genocídio. É uma ação, muitas vezes, do Estado, dirigida contra uma parcela específica da população. É necessário uma política de segurança pública na favela. E nós temos a UPP, e ouviremos aqui falar das unidades policiais pacificadoras. Ela foi um grande avanço nas favelas, porque era uma vergonha que o Estado brasileiro tenha permitido que grupos criminosos, como as milícias e os traficantes de drogas, controlem o nosso território. Eu vivo numa favela onde tem uma organização muito forte. Se o traficante dessa favela, que agora está entrando à UPP, se o traficante dessa favela falasse que eu tinha que sair, eu teria que sair no dia seguinte. Se a milícia invadir essa região, lá tem milícia também, em outra comunidade, se ela falar que se ela chegar lá hoje, eu tenho que sair amanhã, que a milícia é uma ditadura que é dirigida contra as organizações que atuam pelos direitos humanos, isso não é aceitável. E nós estamos falando de milhões de cariocas, moradores do Rio, que vivem sobre isso. O que nós precisamos, então? Primeiro, uma política de segurança pública. Isso significa dizer que todos os cidadãos são iguais diante da lei. As favelas cariocas, as periferias brasileiras, são territórios de exceção. Não existe democracia. Elas são transformadas em arenas de guerra pela ação da polícia. Temos que ter respeito aos direitos humanos, isso é básico. Com a reforma da polícia, o Estado brasileiro é centralizado. Nós não temos república federativa, embora sejamos oficialmente a federação. Significa que a União concentra todo o poder, muitas vezes em termos econômicos e legais. Então, nós não temos chances de ter experiências diferenciadas nos estados. Nós temos que levar em conta a reforma das forças de segurança. A segurança pública é importante demais para ficar apenas sob a responsabilidade da polícia. Então, é importante que o Estado esteja presente nas favelas, e ele está. Na minha favela, na Maré, nós temos 19 escolas públicas. Temos 9 postos de saúde,
temos unidades de pronto atendimento de saúde, temos creches. Nosso problema é que a polícia não nos entende ainda como sujeitos de direitos. Então, a polícia ainda age como arena de guerra. A unidade policial pacificadora muda, por um lado, essa intenção, ela é um avanço, mas ela é insuficiente, porque ainda é apenas uma ação policial. O nosso desafio, e é isso que nós estamos promovendo na Maré. A Maré será, que é a maior favela do Rio de Janeiro, com 130 mil pessoas, nós estamos trabalhando para isso, como em Tijuana, nós teremos certamente um novo paradigma de ação da UPP. Porque lá nós estamos propondo um conjunto de intervenções diferenciadas. Então, nós queremos, sim, que o tráfico de droga perca o poder, que a milícia perca o poder, mas não entendemos que o chefe da polícia, o comandante da polícia, pode ser o novo poder. Nós não queremos que saia o chefe do tráfico para entrar o chefe da polícia mandando no território. Isso não é aceitável. Então, nós temos que ter o fórum comunitário. Nós estamos criando um fórum com as organizações locais. Nós estamos criando a ouvidoria comunitária, que são espaços de mediação de conflitos, para que, efetivamente, haja controle social sobre a ação da polícia. Hoje, na favela, quem regula o espaço público é o tráfico de drogas ou a milícia. Com a chegada da polícia, ela não pode passar a cumprir esse papel. Tem que ter um Estado republicano, onde outros órgãos do Estado, junto com a participação comunitária, seja levado em conta e defina as novas regras. As regras não podem ser privatizadas. As regras na favela devem levar em conta também as experiências históricas assumidas pelos moradores, o que nós construímos historicamente. E todo o processo de desenvolvimento econômico tem que ser integrado. Se gastou 500 milhões de dólares no Morro do Alemão e não se garantiu o saneamento para os moradores. Se fez um teleférico de mais de 200 milhões de dólares e as pessoas continuam sem saneamento. Quer dizer, o Estado precisa investir nas favelas e ouvir os moradores sobre as definições. O maior problema que nós temos na favela é a autoestima muito baixa. Nós temos vergonha de sermos negros, pobres, com nossos pais semi-analfabetos, oriundos do Nordeste, estudantes de escolas públicas desvalorizadas. O desafio fundamental é romper com essa representação. Eu tenho orgulho de ser nordestino, eu tenho orgulho de ser da favela, eu tenho orgulho dos meus pais. E nós precisamos fazer isso com nossos jovens. Não é aceitável que os jovens sejam simplesmente tratados como seres inferiores que moram na favela, que não sejam tratados em sua potência e sua capacidade. Então, a integração de projetos que levem em conta ações culturais, econômicas, sociais, ambientais, devem estar integrados a um projeto de cidades. Então, nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma oportunidade extraordinária. Primeiro, porque nós teremos os Jogos Olímpicos. E esses Jogos Olímpicos provocam muita controvérsia, porque há muito investimento de uma forma mal feita, provoca também uma grande possibilidade de nós trabalharmos legados sociais. Então, o nosso desafio fundamental é construir um projeto integrado com o Estado, e não sem o Estado, com as empresas, e não sem elas, com o mercado, e com a sociedade civil, onde nós possamos, de forma integrada, afirmar um projeto democrático para as favelas e para as cidades como um todo. Porque nós não podemos entender que a favela possa ser um território de exceção. Para ela não ser um território de exceção, deve-se levar em conta as ações já existentes nesse espaço. Deve-se levar em conta as ações que já estão sendo produzidas nesse espaço. Deve-se levar em conta que a polícia, efetivamente, é parte da solução e tem que estar operando junto com as associações comunitárias, operando junto com as organizações locais, operando junto com os jovens, que são atores fundamentais desse processo. Então, é possível se enfrentar e criar soluções para a violência no Rio de Janeiro. É possível encontrar soluções alternativas para a violência no Rio de Janeiro. Mas, para isso, nós precisamos criar um novo paradigma. E esse primeiro passo desse novo paradigma é a construção cada vez mais de um espaço onde nós sejamos reconhecidos em nossa mobilidade. O que nós chamamos de mobilidade? Não é apenas a mobilidade física, é o direito de ir e vir. Isso é básico. É o direito de eu ter acesso a transportes efetivos, seguros. Por isso, nós estamos fazendo um grande plano dentro da Maré de mobilidade física, a partir de bicicletas elétricas, integrando com outros sistemas de transportes. Mas mobilidade também é mobilidade educacional.
Lá na favela da Maré, nós temos 10 vezes mais universitários do que traficantes de drogas. Então, nós temos cada vez mais a construção de projetos que permitam que nossos jovens frequentem as universidades e se tornem intelectuais, capazes de operar com esse saber. Cada vez mais é mobilidade cultural. É que nós temos hoje um grande centro de artes visuais, onde que os pobres possam ter acesso a novas formas de artes, a novas linguagens, repertórios do ponto de vista da cultura, produzindo eles mesmos nessa arte. Mobilidade também é mobilidade econômica, é a melhora cada vez maior de renda, de novos meios de trabalho, de novas formas de intervenção. Isso significa que nossos jovens não podem apenas trabalhar em trabalhos manuais. No observatório, nós formamos fotógrafos, publicitários, formamos cada vez mais cineastas, formamos pessoas de variadas áreas, porque trabalhar essa ampliação do tempo e espaço existenciar desses jovens é fundamental para construir um projeto de futuro e romper com a lógica da vida centrada no presente e centrada apenas no local. E é preciso, principalmente, mobilidade simbólica. É preciso que as pessoas se sintam à vontade para romper com os interditos sociais. No Rio de Janeiro, ainda é dominado por muitos interditos sociais. Os jovens, muitas vezes, da favela, não conseguem circular nas áreas mais ricas. E os jovens dos setores das classes médias não conseguem circular na favela. Estabelecer esse encontro entre os moradores da cidade, estabelecer a utopia de uma cidade que se encontra na sua diferença é fundamental. Romper com a intolerância em relação ao encontro dessas pessoas é fundamental. Então, só quando nós criarmos espaços e equipamentos onde as pessoas se relacionem, se a gente criar espaços de entrada na favela e acabar com as fronteiras simbólicas, nós poderemos construir uma nova política de segurança pública. Então, apenas quando as pessoas deixarem de naturalizar a violência contra esses jovens negros, nós temos um governo de esquerda, teoricamente, no poder desde 2003, pois nem Lula, nem a Dilma jamais foram à televisão falar desse massacre de 50 mil pessoas que está colocado hoje no Brasil. Jamais foram tratar da questão de termos mais presos hoje, o quarto país do mundo com mais jovens negros pobres encarcerados. Então, quando a gente tratar dessas questões de forma integrada, com soluções locais, trabalhando os conceitos que orientam o nosso olhar sobre a realidade, trabalhando as práticas locais desenvolvidas pelos moradores, construindo um projeto de cidade integrado, que leve em conta as forças do Estado, as forças do mercado, as forças locais da sociedade civil, aí nós estaremos no Brasil, de fato, uma democracia, que a gente está lutando para isso, e certamente é um compromisso de todos nós, seja em Tijuana, seja na Colômbia, seja no Rio de Janeiro, seja em Stanford. Obrigado a vocês.